tudo na sua vida parece estar desmoronando, você parece fazer tudo certo, está seguindo tudo que Deus quer para você, você está seguindo, você não está enganando ninguém, você não está roubando ninguém, você está fazendo tudo as coisas certas e as coisas não estão acontecendo na sua vida, eu tenho uma boa notícia para você. Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar o porquê isso está acontecendo e como você vai fazer para aguentar passar por este deserto. Eu me chamo Lucas Garcia e esse é o canal Chaves do Reino. Você muitas vezes pega se pensando por que as coisas é tão difícil para mim? Porque parece que as coisas funcionam com quem é ímpio, com quem faz as coisas erradas e comigo não funciona. Eu tenho uma resposta bíblica para te dar. Isso significa que você está prestes a receber uma bênção. Isso significa que Deus está preparando algo grande para você, mas você não está vendo. Vamos olhar para a vida de grandes profetas, grandes pessoas na Bíblia, como José. José recebeu uma proposta de que ele iria governar sobre os irmãos, que ele iria governar sobre a família, e ele foi e compartilhou com os irmãos, com pessoas próximas dele. Porém, às vezes você está compartilhando com as pessoas erradas, como foi o caso de José. Às vezes você está contando os sonhos que Deus deu para você, para pessoas que estão querendo minar os seus sonhos, pessoas que não querem ver você bem, pessoas que querem te frustrar, que querem te desanimar. Então a primeira pergunta é: para quem você está contando os seus sonhos? Para quem você está revelando algo íntimo que Deus colocou dentro do seu coração? Então para fazer uma análise, que nem na história de José foram os próprios irmãos. Então ele contou o sonho para os irmãos o venderam como um escravo. Primeiro eles iam matá-lo. Olha o ponto que chega a inveja. Primeiro iriam matá-lo, mas um dos irmãos falou: não, vamos vender ele como um escravo. E aí venderam ele como um escravo, ele foi para o Egito como um escravo, cresceu ali, depois ele virou um grande homem dentro do Egito, foi preso, passou por várias coisas muito interessantes. Ler a história dele, fica em Gênesis 37, quem quiser olhar depois. E aí, no fim de tudo, como que ele terminou? Governando. Ele foi o governador do Egito, o maior homem da história que tirou o Egito da fome e fez o Egito prosperar em meio ao caos. Por quê? Porque Deus tinha um chamado para ele. Deus tinha um propósito na vida dele. Mas poderia ser que a história fosse diferente, que ele não precisaria passar o que ele passou. Então o que eu quero que você pegue essa chave é que você aprenda com a história de José. Não fique contando para as pessoas que Deus colocou para você, que Deus contou para você, você não precisa contar para os outros. Guarde isso que Deus colocou no seu coração, porque isso é seu. Se fosse para dar para outra pessoa, ele falaria para outra pessoa, mas ele quer falar com você. Ele quer que esse seja o seu propósito, o seu chamado. Então, a gente precisa vigiar com quem que a gente está contando, para quem a gente está falando nos nossos sonhos. E fazendo uma segunda análise dessa história, eu vou trazer outra história, que é a história de Davi. Deus foi e ungiu Davi como rei, falou: você vai ser o rei de Israel. E aí, quando Deus fala com a gente, quando a gente tem algum chamado, a gente recebe alguma direção, fala: não, agora as coisas vão acontecer, agora eu vou prosperar e vai ser mil maravilhas. Só que não é assim que Deus trabalha. Davi, assim como José, quando ele recebeu uma promessa de Deus, quando Deus falou que ele iria prosperar, que ele iria governar, que ele iria ser rei, as coisas começaram a piorar. E às vezes é nessa situação que você enfrenta hoje. As coisas estão todas ruins. Tudo não dá certo, nada dá certo, tudo que você tenta não vai para frente. Você está frustrado, você está frustrada, querendo desistir. Mas já pensou se Deus desistisse de nos salvar? Já pensou se Deus desistisse de te dar uma segunda chance? Porque nós somos totalmente pecadores, nós somos pecadores. Mas Deus, ele não desiste da gente. Deus não desiste de você. Então não desista disso que você está enfrentando. Confie em Deus, porque Ele é maior do que o seu desafio. Deus é maior do que o seu problema. Coloque diante dele o seu problema e Ele vai resolver. Então, as coisas, como a gente pode ver na Bíblia, por que a Bíblia? Ah, é muito religiosidade. Não, não é religiosidade. A Bíblia é um manual. Você querendo ou não, você sendo cristão ou não, você acreditando em Deus ou não, a Bíblia é um manual que está funcionando há mais de 2000 anos. Tudo que está escrito lá, as coisas estão acontecendo. Tudo que está lá na Bíblia, as coisas funcionam. Então, se já funciona há 2000 anos, não é possível que agora vai dar errado. Então, por isso que eu estou te dando embasamento bíblico, para você seguir, mesmo que você não acredite em Deus, mesmo que você não tenha religião, mesmo que você nunca entregou sua vida para o Senhor,
Confie no que está ali, que as coisas vão acontecer e no tempo certo Deus vai falar com você. A gente pode ver com a história de Davi que ele foi ungido a rei, falou agora ele vai ser rei, mas demorou anos para ele se tornar rei. O rei na época era Saul, começou a perseguir ele, queria matar ele, ele passou, teve que morar no deserto. Às vezes você está no deserto agora, mas olha Davi, ele também ficou morando no deserto, ele também fez uma passada lá. Então ele ficou muitos anos fugindo até então ele se tornar rei. José, a mesma coisa. Deus deu a promessa para ele, foi vendido como escravo, foi morar lá no Egito como escravo, depois foi preso, ficou muitos anos preso, para depois ele se tornar governador. Então ele também passou por um período de deserto. Deus deu uma promessa para os dois, e veja que os dois ficou um tempo passando por coisas difíceis, passando por provações. Então se você está passando por provações, se você está passando por coisas difíceis, saiba que você está no caminho certo e você está prestes a receber a bênção que tem para você. Porque José, ele ficou anos como escravo, mas depois ele virou governador do Egito. Davi foi ungido a rei e ficou anos morando no deserto, fugindo, mas depois ele virou rei. Então, se você está passando por um deserto, você está passando por uma fase difícil, a sua bênção logo está chegando. A sua promessa ela está a caminho. Confie no Senhor e peça para Ele te ajudar e está abrindo os teus olhos. Então, a chave de hoje para você é: se você está passando por algo difícil, confie em Deus. Se você está passando por algum deserto, não olhe para o deserto, olhe para o que está após o deserto, porque a sua visão, a sua perspectiva vai mudar. Então confie no Senhor, olhe para Ele, está te ajudando, e você peça para Deus o seguinte, fala: Senhor, me ajude a enxergar o que eu não estou enxergando, me ajude a ver aquilo que eu não estou vendo, me ajude, Senhor, a passar por esse deserto, me ajude a aprender o que eu preciso aprender para que eu possa sair desse deserto logo. Então essa tem que ser a sua oração, e esse foi o vídeo de hoje, e que Deus abençoe sua vida. Se você chegou até aqui e recebeu essa mensagem e crê que Deus está falando com você e crê que essa mensagem é para você, comente aqui amém e se inscreva nesse canal.